Disso. Boa noite, pessoal. Aula passada, a gente falou, lembram lá, sobre dois assuntos relacionados à história do Brasil. Primeiro deles, quem lembra? Período joanino, lembram disso? A história lá do Dom João VI vindo com a família real até o Brasil. E, na segunda parte da aula, a gente falou do primeiro reinado. A história do filho do Dom João VI, que se chamava Dom Pedro I. E aí, no final da aula, já, a gente estava falando dos problemas e situações que estavam acontecendo no Brasil e que levaram, lembra lá, o Dom Pedro I a sair do Brasil, ir para Portugal e deixar aqui no Brasil o filhinho dele, pessoal, o Dom Pedrinho, que depois viria a se tornar Dom Pedro II. Só que o que acontece, pessoal? 1831 é o ano que nós estamos falando. O que acontece naquele momento lá? O Dom Pedro vai para Portugal e o Dom Pedro II, o Dom Pedrinho, ele tinha só 5 anos de idade. Então, lembra que o Brasil naquele momento era o quê? Uma monarquia hereditária. Então, o pai, Dom Pedro I, passaria para o filho, né, a coroa. Ele deveria assumir o poder naquele momento. Mas a Constituição do Brasil dizia que só poderia assumir o poder com 18 anos de idade. E aí, nesse período, então, entre o momento que o Dom Pedro II ainda não tem a idade para assumir o poder e o momento, então, que ele assume o poder, esse período que vai de 1831 a 1840, regentes ficaram governando o Brasil. O que eram os regentes? Regentes eram pessoas escolhidas pelo parlamento brasileiro para poder governar o Brasil enquanto o Dom Pedro II ainda não tinha a idade adequada. Se vocês olharem aqui, 1831 a 1840, se ele tinha 5 anos. Exatamente. Então, teve alguma coisa lá em 1840 que levou esse rapazinho aí a assumir o poder com apenas 14 anos de idade. De 14 para 15 lá, ele tinha, né, quase 15 anos de idade. Então, pensa lá, a responsabilidade inteira de um país nas mãos lá, né, de um garoto, assim vamos dizer, com 14 anos de idade, lá em 1840. Mas a gente está com uma brecha temporal. O que aconteceu entre a saída do Dom Pedro I e a chegada, então, do Dom Pedro II ao poder? É esse, né, o conteúdo dessa aula aqui nesse momento. Esse período da história do Brasil é chamado de período regencial. Então é o período que não temos o imperador no poder, mas o Brasil continua a ser um país, né, que segue o regime monárquico, mas até o Dom Pedro II completar a idade, né, temos regentes governando o Brasil. O que acontece, pessoal? O Dom Pedro, ele vai embora do Brasil já em 1831, em abril de 1831. Né? Então, abril de 1831 é quando o Dom Pedro I vai embora. O Congresso brasileiro, nesse mês de abril, ele estava de recesso. Então, eles teoricamente não poderiam colocar regentes. Só que o Brasil também não poderia ficar sem ninguém oficialmente no governo. Então, qual foi a jogada que eles fizeram naquele momento? Qual a saída que eles encontraram? Eleger uma regência. A Constituição brasileira falava que tinha que ser uma regência de 3 pessoas. Então, por isso que é regência trina. E
essa primeira regência vai ser uma regência trina provisória. Por que provisória? Porque o Congresso oficialmente não poderia se reunir naquele momento. O parlamento brasileiro, naquele momento, não poderia se reunir. Então, o que acontece? É eleita uma regência trina provisória, que vai governar o Brasil entre abril de 1831 até junho de 1831. Então, provisória. Até o Congresso, até o parlamento, melhor, brasileiro voltar. Quem eram os caras? Então aí, olha, senadores. Tem o Nicolau Vergueiro, Carneiro Campos e o brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Então, esses três indivíduos provisoriamente assumem o poder no Brasil, enquanto o Dom Pedro I está lá, em Portugal, disputando ainda o trono. Lembra lá que ele tinha sofrido um golpe lá pelo irmão dele, o Dom Miguel, então estava recuperando o trono. Enquanto isso, ele deixa o filho dele não pode assumem esses três indivíduos o poder no Brasil. Durante, pessoal, esse período aí, que a gente tem o período regencial, a gente vai ter grupos políticos. Então não são partidos políticos como hoje. Hoje vocês sabem, tem vários partidos políticos, Vários. Começa lá com P, todos, e mais alguma coisa, partidos políticos. Naquele momento a gente não tinha partidos políticos, como existe hoje, que você faz uma carteirinha, que você participa daquele partido, que você pede voto para aquele partido. A gente pode dizer que existiam grupos políticos. Qual período? No período regencial. Quais eram os grupos políticos? Existiam os restauradores, também chamados de caramurus. O que queriam os restauradores? Os restauradores eram os caras assim. Eles viram que o Dom Pedro I foi embora. O que eles queriam? Que o Dom Pedro I voltasse para o Brasil. Eles falaram, ô Dom Pedro, é nós, não é? Você já tinha abandonado o trono português. O que você quer lá em Portugal? Venha para o Brasil, a gente recebeu você de braços abertos. Então, os restauradores, esses caras que queriam que o Dom Pedro I voltasse para o Brasil. Esse grupo, pessoal, ele vai existir até 1834. O que acontece em 1834? O Dom Pedro I, aqui do Brasil, lá em Portugal, ele vai se tornar Dom Pedro IV, ele vai falecer em 1834. Então ele morre lá em Portugal. Então não tinha como esses caras pedir mais a volta dele. Como que vai pedir a volta de quem? Só se dos restos mortais, mas não iria fazer diferença. Então o que acontece? Esses restauradores vai ser um grupo que vai existir até 1834. Depois, acaba. Então, a gente pode dizer que tem 3 anos aí desse grupo. Quais são, então, os grupos mais importantes desse período regencial? Os liberais moderados e os liberais exaltados. O que seria liberal e o que seria esse liberal moderado e esse liberal exaltado? Primeiro, liberal é um termo que é principalmente lá da filosofia, da economia, da sociologia, e ele diz que o liberal é o indivíduo que vai defender o quê? A propriedade privada, vai defender o direito do indivíduo de investir o seu capital, investir o seu dinheiro, e que o que vai reger a relação entre a sociedade, entre as pessoas, vai ser aquela lei básica que vocês devem conhecer da economia, que é a lei da oferta e da procura. Então, o liberal, basicamente, ele teria essa ideia. O que deve ser mais importante na sociedade? O funcionamento da economia, levando em consideração a lei da oferta e da procura, e também pensando a situação da propriedade privada. Todos os indivíduos terem acesso e liberdade de poderem ter uma propriedade, poder comprar sua propriedade, vender, ser livre para ter uma propriedade. Só que no Brasil, vocês vão perceber que essa ideia de liberal não é bem isso. Os liberais brasileiros,
eles estavam nesse momento muito mais interessados em garantir o quê? As suas propriedades, as suas vantagens, podemos dizer assim. Então vai ter alguns momentos que a gente vai ter bastante diferenças entre esses grupos, mas em outros momentos eles vão parecer quase que farinha do mesmo saco. Por quê? Porque eles vão perceber que se eles brigarem, o que pode acontecer? Eles podem perder poder, perder as propriedades que eles têm, né? O que eles têm de capital, o que eles têm lá, né, de riquezas. Quais seriam então os dois grupos aqui? Lembra lá, no final das contas, se a gente olhar bem, é farinha do mesmo saco, mas aqui vamos separar. Liberais moderados, pessoal. Aristocracia rural. O que eles pensavam lá? A melhor forma do Brasil se manter, 1831 até 1840, é como? Manter uma monarquia centralizada e o voto censitário. Então, tem que ter um poder forte e continua lá a ter o voto, lembra lá, pela renda das pessoas. Essa era a ideia dos liberais moderados, também chamados de chimangos. Liberais exaltados, olha lá, alguns indivíduos que pensavam principalmente no quê? Na descentralização. Se a gente pensar a ideia básica, a diferença básica entre um e o outro, qual que seria a diferença básica desses grupos políticos? Uns queriam que o poder tivesse nas mãos de uma pessoa e essa pessoa estivesse lá no Rio de Janeiro e lá do Rio de Janeiro essa pessoa desse as ordens para o Brasil inteiro. Esses eram os liberais moderados. Então, lá no Rio de Janeiro dá ordem e essas ordens chegam para o Brasil inteiro. Os liberais exaltados, eles tinham uma ideia um pouco diferente. Eles eram um pouco mais adeptos daquela ideia da federalização, da descentralização, que é parecido com a história de qual país? Dos Estados Unidos. Lembram lá aquela história lá de ter um governo descentralizado? Cada província ter suas próprias leis. Então, basicamente, qual que é a diferença entre esses dois grupos? Um tem uma ideia mais centralista. Do Rio de Janeiro parte as ordens para o Brasil inteiro, as leis, tudo parte do Rio de Janeiro para o resto do Brasil. Os liberais exaltados têm a qual ideia? Cada província, se a gente fosse pensar hoje, cada estado deveria fazer suas próprias leis. Entenderam? Então, basicamente a diferença é essa. Apareceu lá, grupos da... Qual é o período que a gente está estudando? Grupos do período regencial. Grupos da era regencial. Liberais moderados são mais centralistas. Liberais exaltados são mais federalistas, né? Eles são mais voltados para a ideia da descentralização. Descentralizar o poder. Não ter um local lá específico de onde parte as ordens. Então, a gente sabe lá já da história, foi embora o Dom Pedro, assumiu provisoriamente esses três indivíduos aí. Depois, em junho, é feita uma nova eleição. Elegem-se novas pessoas. Agora sim, a gente tem uma regência. A Constituição dizia que tinha que ser 3 pessoas. Regência, trina, permanente. Então, cuidado aí na hora de fazer a prova, porque tem a regência trina provisória e a regência trina permanente. Então, lembrar lá, por que teve a provisória? Lembra lá, parlamento estava em folga, tranquilinho. Não podia eleger uma regência permanente. Volta o parlamento brasileiro, elege, aí sim, a primeira regência trina permanente. 3 pessoas. Olha lá, o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, aquele da esquerda. Você tem o Braulio Muniz e o Costa Carvalho. Então, esses 3 indivíduos assumem
o poder agora sim, por 4 anos. É isso que a Constituição brasileira dizia. A regência deve ter, né, esse período aí de 4 anos. Então, eles assumem, nesse momento, né, o poder, né, permanentemente, aí, pelo menos aí nesse momento.